Nesse vídeo você vai ver por que o Flamengo não libera o atacante Michael para o Santos. Nesse vídeo também você vai conferir declaração aí do Vini Júnior a respeito do Lucas Paquetá no Flamengo. É isso mesmo, nesse vídeo você vai conferir todas essas informações. Créditos na descrição aí para o canal do Vene Casagrande. Antes, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like, aqui você encontra notícia, react, live e muito mais a respeito do mais querido do Brasil. Vamos conferir esse vídeo react aqui do canal do Vene Casagrande, onde ele traz informações a respeito do atacante Michael no Santos e também uma declaração do Vini Júnior a respeito do Lucas Paquetá. Eu estou gravando esse vídeo na terça-feira à noite, nesse momento aqui, 8h45, 20h45, horário de Brasília, 20 de janeiro, tá? Teve jogo do Vinícius Júnior pelo Real Madrid, inclusive jogou muito bem, se tornando o jogador com a camisa do Real Madrid com mais assistências na história da Liga dos Campeões, superando Benzema e até mesmo Cristiano Ronaldo. E ele falou depois do jogo com a TNT Sport, que acompanhou lá em loco, e ele foi questionado sobre a possibilidade de Paquetá voltar ao Flamengo e ele disse: pergunto todo dia aos meus empresários, que são os mesmos empresários dele. A felicidade dele é a minha e a felicidade do Flamengo é a nossa. Se Deus quiser, nos próximos dias ele pode fechar esse contrato. Boa, Vinícius Júnior, mais uma assistência na conta aí do Vinícius Júnior. Tomara que dê tudo certo. Cada dia mais próximo aí o acerto entre Flamengo e Lucas Paquetá. Proposta já foi enviada aí ao West Ham, né? Tá apenas aí aguardando a resposta do sim ou não, né? Sabe que a situação do Paquetá, já disse para vocês, o meu entendimento não é se o Paquetá vai jogar no Flamengo. A minha dúvida é quando ele vai vir para o Flamengo. Se é agora, nessa janela, ou só na janela do meio do ano, quem sabe depois da Copa do Mundo. Enquanto o Flamengo não contrata Paquetá, o Flamengo vai apresentar nessa quarta-feira no Maracanã, antes de a bola rolar para Flamengo e Vasco, os seus dois primeiros reforços para a temporada, o zagueiro Vitão e o goleiro Andreu. Eles serão apresentados ao torcedor no gramado antes da partida contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Carioca na noite dessa quarta-feira, informou o Flamengo em suas redes sociais. Então, o torcedor rubro-negro que vai ao Maracanã, vamos dar as boas-vindas a esses dois jogadores que, olha, se emocionaram bastante nas suas respectivas entrevistas coletivas. Dois jogadores que estão realizando os seus sonhos e os sonhos dos seus familiares, inclusive o pai e a mãe de Andrew, que já viraram estrelinha, estão no céu, torciam para o Flamengo. A mãe do Andrew trabalhou na Gávea, sede oficial do Flamengo, o próprio jogador revelou isso. Então, com certeza, será extremamente emocionante para esse jogador. Lembrando, o Vitão está regularizado, ele pode entrar em campo, pode ser relacionado. Zanarra me ensinou a ser o cavaleiro. É isso aí. O Andreu, infelizmente, não conseguiu ser liberado aí pelo BID, né? Não recebeu a documentação a tempo e não vai estrear pelo Flamengo. Porém, o zagueiro Vitão já está disponível e pode sim estrear no jogo de hoje contra o Vasco. Caso ele seja relacionado, ele pode entrar em campo. E o goleiro Andreu, ele não pode ser relacionado porque o Flamengo não conseguiu a documentação a tempo para poder regularizá-lo no Campeonato Carioca. Ele está regularizado no BID da CBF, mas no Campeonato Carioca ele deveria ser regularizado no último dia último antes do duelo. Como terça-feira foi feriado no Rio de Janeiro, não contou como dia último, portanto o Andreu não pode entrar em campo. Vamos falar agora do Michael. Muita gente me questionando por que o Michael não sai. Tem gente que diz que o Flamengo tem dívida com ele e é por isso que o Flamengo, que o Michael não quis sair ainda do Flamengo. Antes de mais nada, não é dívida, e eu vou trazer aqui as informações para vocês entenderem. Quando o Michael foi contratado no ano passado, no contrato dele dizia que por mês ele iria receber o salário dele e também as luvas, que seriam diluídas em salário, e ainda estão sendo diluídas. Então, por contrato, pelo que me relataram do Flamengo, o custo que o Flamengo tem mensal com o Michael, tudo aí, gira em torno de R$1,5 milhão de reais, é isso mesmo. Ou seja, no ano, botando aí 12 meses mais o 13º, o custo de Michael ao Flamengo é de pelo menos R$19 milhões. E aí, o Santos chegou a um acordo com o Michael, só que o Santos, ele não tem dinheiro para comprar o Michael. E o Michael, segundo me relataram do Flamengo, toparia sair do Flamengo se fosse de maneira definitiva para o Santos.
meu salário de maneira integral, o Flamengo também não quer dividir o meu salário, está tudo bem, eu gostaria de ir para o Santos. Só que eu tenho esse valor aqui por contrato a receber, porque o contrato diz que se eu rescindisse, fosse transferido para uma outra equipe, eu tenho direito a receber esse dinheiro aqui, essa quantia. Vocês me pagariam essa quantia se a gente rompesse o contrato e eu fosse para o Santos? O Flamengo falou, não, para te pagar essa quantia, eu prefiro te ter aqui no elenco. Você, querendo ou não, pode ser uma opção para o setor ofensivo do Flamengo. Mas, Vene, é só 2 milhões de reais, é só 4 milhões. Não, não é só isso. Inclusive, lá no Santos me falaram, Vene, se fosse, a gente não vai falar o valor, mas se fosse só isso, é óbvio que o Flamengo já teria pago ao Michael, porque valeria mais a pena. Mas não é só isso, é um valor mais alto, e não me relataram qual é o valor. Então, o grande entrave é um valor que o Michael tem direito por contrato a receber. Gente, o que o Michael está fazendo não é errado, está em contrato. Agora, o Flamengo também tem o direito de não topar a situação, de não topar a operação, de não querer rescindir e liberar o jogador, entre aspas, de graça. Nessa questão é o atleta que quer ir para o Santos e não o Flamengo que está dispensando o jogador, né? E o Flamengo está aí também, na minha opinião, né? Discordando um pouco aí do Vene, o jogador Michael é que está com interesse de sair e atuar pelo Santos. Se o Santos não tem dinheiro para pagar e tirar o jogador do Flamengo, o Flamengo pagar para o jogador sair, discorda aí. O valor deve ser bastante alto, realmente, e o Santos não tem esse valor para pagar e o Flamengo também não vai dispensar o jogador e entregar de graça, e além de entregar o jogador de graça, ainda ter que pagar, como se o Flamengo estivesse aí quebrando o contrato, né? Para o Santos. E está tudo bem, ninguém está errado na história. E é isso que está acontecendo. Então não tem como dizer assim, o Santos avançou. Não, assim, entre Santos e Michael, ok, tudo acertado. Tudo acertado. A questão é Flamengo e Michael. E não é dívida, o Flamengo não deve ao Michael. É um contrato que todo mês o Flamengo tem que pagar o Michael. E o Flamengo, a gente sabe, não deve salário, nem direito de imagem, nem luvas para ninguém. Há mais de 15 anos. Então não é uma dívida. O Flamengo paga de maneira correta todo mês. O Michael não está errado porque está, entre aspas, pedindo o que está em contrato. E o Santos também não está errado. Porque fala, olha, eu não tenho dinheiro para te comprar se você se acertar lá com o Flamengo. Está tudo bem, a gente assina aqui. Aí eu perguntei no Santos, vocês vão esperar até quando? Vene, me relataram o seguinte, supondo, se o empresário Michael liga aqui pra gente, ó, nos acertamos, se a gente não quiser mais, já era. Então, por hora, ele segue no Flamengo e é por isso que ele não foi para o Santos ainda. Deu para entender? Espero que sim. É isso aí, pessoal, informações aí do Michael. Tem interesse de ir para o Santos, porém, essa emperra aí, a questão salarial é muito alta. Recebe aí em torno de 1,5 milhão e o Santos não tem esse dinheiro para pagar ao Michael, beleza? Inscreve-se no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui abaixo, crédito na descrição aí para o canal do Vender Casa Grande. Forte abraço e até o próximo vídeo.